Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo ao canal Espiritismo e Renovação. Sejam todos muito bem-vindos, que todos se sintam muito bem, à vontade, para mais essa oportunidade de estudos. Já peço desde agora que deixe o seu curtir, que também possa compartilhar o material, que é uma forma de fazer com que a doutrina espírita ela possa seguir adiante, levando a consolação e a renovação. Porque é justamente através da ampliação do nosso modo de ver as coisas que a gente pode fazer modificações na nossa vida, compreendendo que as coisas não são meramente viver para o mundo material e que existe sim muito mais coisas do que a gente imagina no nosso dia a dia, um mundo espiritual riquíssimo e que também tem interconexões com o mundo material. E justamente para abordar isso, para estudar a doutrina espírita, estamos lendo o livro basilar, chamado O Livro dos Espíritos. Já estamos agora indo para a questão 59. E também, aproveitando já a oportunidade, já peço a inscrição no canal e também a ativação das notificações, pois assim, toda vez que novos materiais forem publicados, a pessoa vai poder também ficar ciente e estudá-los. Pois bem, indo então agora para a questão número 59, nos fala então o Livro dos Espíritos a respeito da criação. Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Questão 59. Os povos hão formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirma a opinião já muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados, mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real, e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A questão de ter sido Adão, como o primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra pareceu, em determinada época, tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto e, no entanto, a Terra gira, malgrado os anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo, sem agravo à sua própria razão. Bom, parando nesse momento da questão, a gente já consegue verificar que a maneira como a gente lê a Bíblia, ela tem que ser sempre no sentido alegórico. A Bíblia, ela não é um livro científico. Não faz sentido, por exemplo, a gente pegar um livro de poesias e esperar que ali esteja escrita, em detalhes a fórmula de Bhaskara e os cálculos decorrentes disso. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, essa cautela a ler a Bíblia, pois a gente não pode esperar de algo que é poético, de algo que não tem o propósito de ser algo explícito, que são formas justamente alegóricas. A gente tem que ter essa atenção, porque se a gente pensar que nem diz ali no, por exemplo, conforme a gente já havia comentado em outros estudos, a questão do Adão, se a gente pensar que é apenas um único homem, uma única pessoa, o Adão e a Eva, como haveria a povoação da Terra? Não tem como, é matematicamente impossível. Então, entendendo como a criação do homem e da mulher, a gente consegue já compreender esse contexto. E da mesma forma, existem outros aspectos que não tem por que a gente imaginar que sejam coisas literais. Então, por isso que é sempre importante
a gente analisar as coisas com bastante calma, e o Espiritismo, né, através dos seus conhecimentos, possibilita isso. Então, a própria questão da rotação da Terra, né, que já teve perseguição na Idade Média, são histórias bastante conhecidas, né, né, Galileu Galilei, Bruno Giordano. Então, na época, os cientistas eram, né, eles tinham que renegar as suas teses, né, as suas descobertas científicas, pois, caso contrário, pagariam com a própria vida. E, na verdade, a gente consegue perceber que espiritismo e ciência, ou religião e ciência, não necessariamente têm que ser antagônicos. E é justamente isso que o espiritismo traz como proposta. Que essa religiosidade ela seja, digamos assim, amparada na reflexão. Que a gente consiga ter uma fé sólida, né? Uma fé raciocinada. Porque não faria sentido tu acreditar em algo que materialmente está comprovado pela ciência que não tem como existir. Né? Dando seguimento, então, diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de, talvez, muitas centenas de milhares de anos. Isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se a admitir. O que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Pois bem, fazendo agora uma pausa para novos comentários, né? Aqui é a mesma coisa. O mundo foi criado em 6 dias. Mas a palavra que dá origem a dias, na verdade, se falam em 6 períodos. Então, a mesma palavra que lá no original significava dia, também significava período. E aí vem a ciência e justamente demonstra, né, os dinossauros, a criação os hominídeos, né, já existiam há milhões de anos atrás pela ciência de hoje. Então, a gente interpretando isso à luz da ciência, não são 6 dias de 24 horas, são períodos. Né? E cada período desse, né, leva quantos anos? Bom, milhões de anos, bilhões de anos, enfim, isso não é saber exatamente, precisamente o período, porque na verdade o que está se falando é de uma simbologia, são períodos, né? Indo-se do mais simples para o mais complexo. E aí também novamente está escrito que justamente a questão é de tu interpretar as coisas de forma literal. Né? São figuras de linguagem. E aí tem que se ter esse cuidado para não cair em erros, né, grosseiros, né, de entendimento. Pois bem, escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície. Ordem que está de acordo com o que diz em Gênesis, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conforme a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menor e menos poderoso? Perdeu em sublimidade a sua obra, por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente, não. Fora mistério fazer-se da divindade bem mesquinha ideia, para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerir os mundos. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nola mostra sob aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Então, ao invés de pensar que Deus, né, com o estalar de dedos, criou as coisas, né, por que ele seria menos Deus se isso demorou milhões ou bilhões de anos? Né?
Na verdade, a grandiosidade está no resultado final da obra. Então, que nem diz aqui o Livro dos Espíritos, né? Não há razão por achar que Deus seria menos Deus pelo prazo com que as coisas aconteceram, né? Até porque se a gente imaginar que o tempo é infinito, né? O tempo não vai parar em um determinado momento e que todos nós somos seres imortais, não há por que a gente, né, se apegar a esse detalhe, né? De imaginar que o período de criação corresponde exatamente a 24 horas. Né? Então, isso longe de apequenar Deus, na verdade, só mostra que através das suas leis, né, que são constantes e que nunca serão mudadas, só demonstra a questão da natureza, da evolução contínua, de que as coisas acontecem pouco a pouco e que não é de uma forma mágica, e sim de uma forma processual, levando, né, o tempo que é necessário para que as coisas aconteçam. Enfim, porque o tempo não é não tem por que existir uma instantaneidade, né? Então, mais uma vez, no caso, né, o espiritismo, né, de mãos dadas com a ciência, né? Não querendo forçar uma interpretação que não esteja de acordo com aquilo que a ciência vem trazendo, né? Que é no seu bojo, né, no seu escopo, né, de verificação, que no caso que são coisas, né, que são coisas palpáveis, né? Que tu tem exames hoje, testes que comprovam toda essa a questão dos fósseis e, enfim, e cálculos de quando essas eras transcorreram. Seguindo ainda, de acordo nesse ponto com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica, como do dilúvio universal, o ano 1654 da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem. Atendendo a que, até hoje, não se encontrou, nas camadas primitivas, traço algum de sua presença, nem da dos animais de igual categoria, do ponto de vista físico. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que, de um momento para outro, se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana. Então se reconhecerá que, a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo a que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los e, desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis. Forçoso será aceitar-se esse fato, como se aceitara do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. Pois aqui justamente faz menção que em momentos futuros, né, justamente se descobriu isso, né, a questão de quando o homem esteve presente na Terra. E mais para frente, com alguns outros anos, a gente vai cada vez entendendo mais e mais sobre essas descobertas, e daqui a pouco até achando que alguns cálculos são imprecisos, ou enfim. Mas longe de derrogar as leis de Deus, na verdade é só uma questão de demonstrar que o período que as coisas acontecem, né? Que, como a gente já estudou em vídeos anteriores, né, que os princípios estão todos, né, na própria Terra, falando do ponto de vista, né, da organização química e as possibilidades de evolução, porque tudo que existe, né, é decorrente do fluido cósmico universal, né, conforme nos fala o Livro dos Espíritos, que seria a matéria elementar, né, de todo o universo, e que tudo que existe é decorrente disso. E, enfim, aqui também comenta sobre a questão de Noé, e aí os grandes cataclismos. Aí a gente também pode pensar, né, os continentes não eram todos, né, por exemplo, ali era a questão da África, a questão da Europa, da Ásia.
Então, um cataclismo também que daqui a pouco era de âmbito regional, se imaginava que era mundial, né? Se, por exemplo, né, se existisse uma população aqui no estado do Rio Grande do Sul, e aí com essas grandes enchentes que houve há pouco tempo, a gente poderia imaginar falar em grande dilúvio, mas na verdade era um fenômeno localizado. Mas se tu falasse com pessoas, né, de milhares de anos atrás, e achasse alguma coisa sobre o evento, eles falaram, olha, houve um grande dilúvio. Todas as terras ficaram cobertas, demorou muito tempo as águas a descerem, e etc, etc. Então a gente sempre tem que tentar entender o contexto dos escritos, né? Tentar compreender a, a situação, né? Então, longe de querer desmentir um texto, a gente tem que tentar entender o contexto, se é um fato literal, ou às vezes também se é uma figura de linguagem. Daí a gente tem que avaliar caso a caso, né, para poder compreender melhor. Pois então, continuando a leitura, a existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, com efeito, hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que o é menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes do Cristo, e que, 1.650 anos mais tarde, toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, por volta de 1700 a.C., encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que, nessa época, as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remontam a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, nesse caso, que de 2.300 a 1.700 anos antes de Cristo, isso é, no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não o fossem, mas também que, nesse curto lapso de tempo, a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. Bom, aqui vem justamente esse conhecimento, né, das escavações, né, da paleontologia, demonstrando que os hominídeos já têm milhões de anos, né? Fala-se ali, dependendo de onde se pesquisa, 1,8 milhão de anos atrás, 2,3 milhões de anos atrás. Enfim, e aí a gente pode tentar compreender esses fenômenos como pode ser um evento isolado, né? Esse assunto ele é bem explicado, né, se não me falha a memória, no livro A Gênese, né? Que em um momento oportuno a gente vai poder falar, estudar, e aí adentrar com mais detalhe sobre essas questões dos milagres, né, das predições, de todas essas questões que se nos falam, né, sobre a criação da Terra, e a gente também sempre tendo esse cuidado de buscar conciliar a ciência sempre com o texto bíblico, né, entendendo que muitas vezes a gente pode ver algo como alegoria. E mesmo, né, o Espiritismo, como já foi dito anteriormente, muitas vezes, ele não tem a verdade última, né, a verdade absoluta. Então, também sempre pode existir aspectos que o Espiritismo pode não conseguir dar conta, né, porque não é necessário que se dê conta de tudo, né, porque na prática, sempre a gente está muito longe ainda de poder entender tudo, de poder avaliar tudo. E esses aspectos que falam do início das coisas, do princípio das coisas, é sempre, né, como a gente já falou, é algo sempre bastante complicado de se abordar, mas a gente sempre tem essa questão de avaliar o contexto também simbólico, né, e que nem a gente falou nesse contexto de enchentes, de cataclismas, de ver essas questões de que algo local poderia ser tido como algo
global. Pois bem, indo adiante, a diversidade das raças corrobora igualmente essa opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Como, porém, se explicará a existência delas, atribuindo-se-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada, como se há de admitir que, em poucos séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Tão pouco admissível é semelhante metamorfose, quanto a hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo, ao invés, se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou, que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundindo-a com o cataclismo geológico, e atentando-se finalmente na forma alegórica, peculiar ao estilo oriental, forma com que deparamos nos livros sagrados de todos os povos. Isso faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem. As ideias religiosas, longe de perder-lhe alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse é o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Bom, é como a gente estava dizendo, né? A própria questão, né, dos saltos, né, que ele fala sobre as raças, enfim, e os estudos e a inteligência, porque a gente utilizando, né, as obras básicas, né, que nem o Livro dos Espíritos e outras obras complementares, que nem, por exemplo, Os Exilados de Capela, justamente fala de uma humanidade que veio desse local, e uma vez os capelinos encarnando aqui no nosso planeta, né, planeta Terra, como eles já tinham uma inteligência muitíssimo avançada, ao encarnarem aqui, eles traziam, né, justamente esses conhecimentos, e aí houve esse salto, né, essa melhoria genética, né, os corpos ficando mais aptos, né, para a questão do raciocínio, enfim, porque o corpo perispiritual, ele também vai sofrendo adequações e melhorias no plano espírita, né, no plano espiritual. E então, esse assunto é bastante, né, daria para falar muito, muito sobre isso, né? Mas, enfim, trazendo em linhas gerais, e aproveitando aqui o que diz o Livro dos Espíritos, justamente a gente começa a perceber que muitas coisas que não se entende, né, como pode ter acontecido a civilização egípcia, né? E aí, por exemplo, vem essas obras complementares do Espiritismo, demonstrando, né, através de explicações, que justamente por essa massiva migração espiritual que veio desse planeta, foi com que esses seres altissimamente capazes e inteligentes traziam esses conhecimentos e aplicavam, né, no dia a dia. E tinham essa grande saudade, né, olhavam para o céu e sentiam uma saudade, uma tristeza, enfim, sabendo, né, da questão do paraíso perdido, que é justamente simbolizando a figura do Adão, ou seja, imaginando, né, como diz ali o texto bíblico, dizendo que as mulheres iriam ter dor ao parir, que o pão seria obtido com o suor do rosto, ou seja,
Em um momento anterior, quando estavam em capela, isso não era necessário, porque já havia uma grande comodidade, né? Existiam tecnologias. Da mesma maneira como já existe aqui na Terra, que muitas vezes, né, já não é tão necessário, né, no aspecto assim, do esforço físico, muitas vezes o trabalho tão brutal como era, por exemplo, há 1000 anos, 2000 anos. E a gente pode imaginar que a capela poderia estar, inclusive, até um pouco mais avançada do que a Terra nesse aspecto, da forma de organização do trabalho. A própria questão da medicina que permite que as mulheres possam ter os filhos já sem sentir dor, né, através dos anestésicos, dos procedimentos cirúrgicos, enfim. E aí a gente começa a compreender tudo isso que nos traz a obra espírita. Falando que, na verdade, o ser humano não está apenas alguns milhares de anos na Terra, mas sim já alguns milhões de anos. Que as espécies, né, que em vez da criação ser em poucos dias, foram períodos, e que nesses grandes períodos de milhões, bilhões de anos, seres unicelulares foram dando cada vez sequência a seres mais e mais complexos, né, e avançando, até chegar no reino nominal. E assim a gente começa a perceber como Deus ele nunca, né, nunca derroga suas leis, na verdade. Tudo é uma grande sequência de eventos. Da mesma maneira que a sua justiça também, não há porque as coisas não são apressadas, né? Deus permite com que o tempo, utilizando o tempo para que as coisas sejam feitas, né? Que a sua justiça ocorra sem nenhum tipo de brutalidade, sem nenhum tipo de violência. E da mesma forma a evolução, tanto das formas físicas como a própria evolução espiritual, né? Com o livre-arbítrio sempre sendo preservado. Bom, eu acho então que, resumindo tudo o que a gente está dizendo aqui, que não há por que ciência, né, e religião, né, serem campos antagônicos. Não. Aqui se fala muito fortemente na questão das figuras de linguagem, das alegorias, e que a ciência, essa sim, vem com o papel de ser, né, pesquisa, ser